mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 6. A sabedoria dos patriarcas. Desde os primórdios da humanidade, o livro de Gênesis apresenta relatos intrigantes sobre a longevidade humana, especialmente entre os primeiros patriarcas. Nomes como Adão, Noé e, claro, Matusalém, que, segundo a Bíblia, viveu por 969 anos, são frequentemente lembrados como exemplos de vidas extremamente longas. Mas o que esses relatos podem nos ensinar sobre a visão antiga de longevidade? E como esses textos bíblicos se relacionam com a nossa busca contemporânea pela longevidade extrema? O início da humanidade, Adão e seus descendentes. Segundo o relato de Gênesis, Adão, o primeiro homem, viveu por 930 anos. Gênesis 5:5. Este número impressionante marca o início de uma linhagem de patriarcas que viveram por séculos. A narrativa bíblica sugere que, nos primeiros dias da criação, a humanidade desfrutava de uma vida longa e abençoada, em uma época onde a proximidade com Deus parecia ser um fator importante na preservação da vitalidade humana. Adão, ao lado de sua esposa Eva, é descrito como vivendo em um estado de perfeição no Jardim do Éden, antes da queda. Este estado original de harmonia com Deus, a natureza e a vida, talvez sugira que a longevidade era parte do design original para a humanidade. A perda desse estado de perfeição, causada pelo pecado, introduziu a mortalidade como uma realidade inevitável para a raça humana. A questão da queda e sua relação com a longevidade é fundamental para entender como a Bíblia enxerga a vida e a morte. Antes da queda, o tempo não era visto como uma restrição e a morte não fazia parte da experiência humana. Com a introdução do pecado no mundo, a mortalidade tornou-se um destino inevitável, ainda que, nos primeiros séculos, as pessoas continuassem a viver por muito mais tempo do que na era moderna. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Matusalém, o personagem bíblico mais conhecido por sua longevidade, é registrado em Gênesis 5:27 como tendo vivido 969 anos, a vida mais longa mencionada na Bíblia. Seu nome tornou-se sinônimo de longevidade extrema, mas o que representa esse número na tradição bíblica? A longevidade de Matusalém é frequentemente interpretada como um símbolo da paciência e misericórdia de Deus, que permitiu à humanidade existir por muito tempo antes do dilúvio. Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio, o que pode sugerir que sua longa vida marcou o fim de uma era de humanidade antes da grande purificação global. A história de Matusalém nos leva a refletir sobre o propósito da longevidade. Se Matusalém viveu por quase 1000 anos, qual era o propósito de uma vida tão longa? Em contraste com a visão moderna, onde a longevidade é buscada como um fim em si, a Bíblia parece sugerir que a longevidade está intimamente ligada ao propósito e ao relacionamento com Deus. A longevidade dos patriarcas não era simplesmente uma questão de evitar a morte, mas de viver em sintonia com o plano divino. Noé e o dilúvio, o declínio da longevidade. Outro patriarca cuja longevidade é notável é Noé, que viveu por 950 anos, Gênesis 9:29. A história de Noé marca um ponto de virada na narrativa bíblica sobre a longevidade. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e sua descendência, mas também decreta que a expectativa de vida humana seria reduzida para 120 anos, Gênesis 6:3. Essa declaração representa uma mudança drástica no tempo de vida dos humanos, marcando o fim de uma era de longevidade extrema. O dilúvio é visto como um momento de reinício para a humanidade e a redução da longevidade pode ser interpretada como parte desse novo começo. A longevidade excepcional dos primeiros patriarcas é vista como um presente divino, mas após o dilúvio, a mortalidade mais curta reflete a nova condição da humanidade em um mundo mais distante do estado original de perfeição. Esse ato de Deus também levanta uma questão interessante. A longevidade extrema realmente beneficia a humanidade? Na visão bíblica,
Parece que, ao encurtar a vida humana, Deus pretendia que o tempo de vida fosse mais focado, mais urgente, com a mortalidade forçando o homem a se concentrar em sua relação com o Criador e na realização de um propósito mais claro dentro de um tempo limitado. O papel da longevidade na teologia bíblica. Na Bíblia, a longevidade tem um caráter simbólico, muitas vezes ligado à bênção divina e ao relacionamento íntimo com Deus. A vida longa dos patriarcas era um sinal da graça de Deus sobre eles e sua descendência. No entanto, a Bíblia também deixa claro que a longevidade em si não é o objetivo final da vida humana. Ao longo das Escrituras, vemos que a sabedoria e a justiça são mais valorizadas do que a própria extensão de vida. Provérbios 3:16, por exemplo, sugere que a sabedoria traz longevidade, mas essa longevidade está sempre conectada ao viver de forma correta diante de Deus. Ou seja, viver muito tempo não é suficiente. É necessário viver com propósito e sabedoria. Essa perspectiva bíblica contrasta com a busca moderna pela longevidade, que frequentemente vê a vida longa como uma conquista em si mesma. Na visão bíblica, a longevidade deve ser acompanhada por uma vida virtuosa e uma relação justa com Deus e com o próximo. Sem isso, a longevidade se torna vazia. A longevidade no fim dos tempos, a restauração da vida plena. Os textos proféticos, especialmente em Isaías 65:20, falam de um tempo futuro em que as pessoas novamente viverão vidas longas, quase como nos tempos dos patriarcas. Esse trecho profético descreve um novo céu e uma nova terra, onde os homens viverão vidas plenas e abençoadas. Essa promessa de restauração da longevidade aponta para uma esperança de renovação divina, onde a vida longa estará novamente associada à justiça e à harmonia com Deus. Este conceito de restauração da longevidade no futuro tem paralelos com a busca moderna por tecnologias que possam prolongar a vida humana. Contudo, a diferença crucial é que no contexto bíblico, essa longevidade só será alcançada em um contexto de redenção espiritual e reconciliação entre Deus e a humanidade. Isso nos leva a refletir se a busca contemporânea pela longevidade, sem considerar os aspectos espirituais e éticos, pode estar em desarmonia com os princípios bíblicos de uma vida longa e abençoada. O que a longevidade bíblica nos ensina? As histórias de longevidade extrema na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, oferecem uma perspectiva espiritual sobre a vida longa que vai além da mera sobrevivência. Na Bíblia, a longevidade é um sinal da proximidade com Deus e da bênção divina, mas também está sempre ligada ao propósito e à justiça. A busca pela longevidade extrema que vemos hoje, focada apenas no corpo e na ciência, pode se beneficiar dessa visão bíblica de que não é o tempo de vida que importa, mas como vivemos esse tempo. Neste capítulo, vimos que a longevidade, tanto no passado quanto no futuro profético, é vista como uma bênção, mas também como uma responsabilidade. A vida longa só tem valor se for acompanhada de sabedoria, virtude e propósito. À medida que continuamos nossa busca moderna por uma vida mais longa, devemos lembrar as lições dos patriarcas bíblicos. Uma vida longa, sem um propósito maior e sem um relacionamento com Deus, pode ser tão vazia quanto uma vida curta.